Bomba. O poder saiu do controle. Patriotas. O Brasil entrou oficialmente em ano eleitoral, mas quem olha com atenção percebe que o tabuleiro já está armado e as peças não estão onde o governo gostaria. Lula lidera, mas por pouco. O Senado acumula pedidos contra ministros do Supremo. O Judiciário vira protagonista político. Escândalos antigos voltam com novos nomes. E o dinheiro público circula fora do orçamento. Não é coincidência. É o retrato de um país onde o poder se concentra, a confiança evapora e a democracia começa a pedir socorro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia o novo ciclo eleitoral ocupando a dianteira nas pesquisas, mas com um detalhe que o marketing governista tenta esconder debaixo do tapete. A vantagem é a menor registrada nos últimos 16 anos. Liderar, neste caso, virou um verbo frágil. Não há folga, não há conforto, não há sensação de domínio do jogo. O que existe é uma liderança estreita, tensionada, quase constrangida pela realidade política de um país que já não compra narrativas com a mesma facilidade de antes. A comparação com eleições passadas expõe o problema. Em outros ciclos, o petismo largava com margens folgadas, sustentado por capital político, carisma intacto e um discurso que ainda não havia sido completamente gasto. Agora Lula aparece à frente, sim, mas seguido de perto por nomes da direita que ainda nem entraram oficialmente na disputa. Isso não é força, é resistência mínima, é liderança por inércia, não por entusiasmo popular. O Planalto tenta vender o cenário como normalidade democrática, mas nos bastidores o clima é de cautela. Quando um governo precisa comemorar liderança dentro da margem de erro, algo está errado. A economia patina, a insegurança cresce, o custo de vida aperta e a confiança no discurso social se dissolve. O eleitor que votou em Lula buscando estabilidade começa a perceber que o roteiro é velho e o final conhecido. Para a direita, o recado é claro: o jogo está aberto. O mito da hegemonia petista não se sustenta mais nos números. Lula lidera, mas não convence. E quando a política entra na fase da comparação direta, vantagem pequena costuma evaporar rápido. O ano eleitoral começa e o presidente já corre, não à frente, mas para não ser alcançado. O Senado retorna do recesso com um dado impossível de ignorar. 45 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes repousam em gavetas institucionais. Não é um detalhe burocrático, é um sintoma político grave. Quando quase meia centena de representações se acumulam contra um único magistrado da Suprema Corte, o problema não é apenas jurídico, é de confiança pública. Moraes tornou-se o rosto mais visível de um judiciário que decidiu abandonar a discrição para assumir protagonismo político. Inquéritos eternos, decisões monocráticas com impacto nacional e uma atuação que mistura toga, polícia e censor criaram uma figura poderosa, mas também profundamente contestada. Os pedidos de impeachment são reflexo disso. Uma parcela expressiva da sociedade e do parlamento entende que limites foram ultrapassados. O impasse não está no STF, mas no Senado. Cabe ao presidente da Casa dar andamento ou arquivar os pedidos, e é justamente aí que o sistema trava. O silêncio senatorial não apazigua, apenas acumula pressão. A omissão do legislativo diante de um judiciário hipertrofiado alimenta a sensação de desequilíbrio entre os poderes e reforça a ideia de que a Constituição virou peça decorativa. O resultado é um país institucionalmente tenso, onde decisões que deveriam passar pelo debate político são judicializadas e questionamentos legítimos são tratados como ameaças. Não há democracia saudável quando um poder se torna intocável. O Senado terá que escolher entre cumprir seu papel constitucional ou continuar fingindo que 45 pedidos não significam nada. A autorização para que aliados visitem Jair Bolsonaro na Papudinha é mais um capítulo do teatro institucional brasileiro.
De um lado, a narrativa oficial tenta normalizar o cenário, tudo dentro da lei, tudo sob controle. De outro, a realidade expõe algo mais incômodo, a transformação da política em extensão do sistema penal, com a justiça assumindo o papel de diretora de cena. A visita de parlamentares como Nicolas Ferreira carrega simbolismo. Não se trata apenas de solidariedade pessoal, mas de um gesto político calculado. Bolsonaro, mesmo fora do jogo institucional, segue sendo um polo de mobilização, e cada autorização judicial, cada regra imposta, cada exceção concedida, reforça a percepção de que o judiciário administra não apenas processos, mas narrativas. A ironia é evidente. O mesmo sistema que tenta isolar politicamente Bolsonaro acaba mantendo-o no centro do debate. A papudinha vira palco e a prisão, instrumento de comunicação indireta com a base. O eleitor assiste a tudo com desconfiança, perguntando-se se a justiça age para garantir a lei ou para controlar o tabuleiro político. No fim, o episódio revela algo maior. Quando a política deixa de ser resolvida no voto e passa a ser mediada por decisões judiciais, todos perdem. A democracia não se fortalece com o espetáculo punitivo, fortalece-se com regras claras, limites respeitados e urnas soberanas, algo cada vez mais raro no Brasil atual. O caso envolvendo o Banco Master escancara uma velha prática da política brasileira. Conexões que nunca são diretas, mas sempre coincidentes. Nomes ligados ao entorno de Lula, como Guido Mantega, Ricardo Lewandowski e Jacques Wagner, surgem orbitando um escândalo financeiro que levanta suspeitas sobre a relação entre o sistema político e estruturas privadas de poder. Nada é assumido, tudo é explicado como coincidência. Mas coincidências repetidas formam padrões. Quando figuras históricas do lulismo aparecem ligadas, ainda que indiretamente, a um caso dessa magnitude, o discurso de ética e responsabilidade perde força. O passado volta a cobrar a conta, e com juros altos. O problema não é apenas jurídico, mas político. O governo se elegeu prometendo ruptura com práticas questionáveis, mas rapidamente reincidiu no velho modelo de relações nebulosas entre Estado e interesses privados. O eleitor que acreditou na promessa de nova governança percebe que a mudança foi apenas estética. Escândalos assim corroem a credibilidade do executivo e reforçam a desconfiança generalizada. Não é à toa que a vantagem eleitoral de Lula encolhe. O brasileiro já viu esse filme e sabe que quando os mesmos personagens reaparecem, o enredo costuma terminar do mesmo jeito. O Tribunal de Contas da União lançou um alerta que deveria ecoar em todo o país. O governo Lula utiliza mecanismos de gastos e financiamentos fora do orçamento oficial. Em termos simples, dinheiro público circulando longe do escrutínio tradicional, enfraquecendo a transparência e burlando limites fiscais. A prática não é nova, mas volta com força. Fundos, operações financeiras e instrumentos paralelos criam um orçamento informal, onde bilhões são movimentados sem o mesmo rigor de controle. O discurso social tenta justificar investimento, desenvolvimento, justiça social, mas a matemática não se convence com retórica. Esse tipo de engenharia fiscal mina a confiança do mercado, pressiona a inflação e compromete o futuro das contas públicas. É o famoso "depois a gente vê", transformado em política de Estado. O problema é que o depois sempre chega, e geralmente para o contribuinte. O relatório do TCU não é oposição ideológica, é técnica pura. Ignorá-lo é apostar no improviso. Governos responsáveis lidam com limites, governos populistas driblam regras. O Brasil conhece bem a diferença e paga caro por ela. O diagnóstico de pneumonia, que afasta o ministro Luiz Fux da abertura do ano do STF, é antes de tudo um episódio humano.
mas politicamente carrega simbolismo. Em um momento de forte desgaste da corte, a ausência de seu presidente expõe um judiciário pressionado, contestado e cada vez mais distante da confiança popular. O STF vive um paradoxo. Nunca foi tão poderoso e nunca foi tão questionado. Decisões que interferem diretamente na política, na economia e na liberdade de expressão colocaram a Corte no centro do debate público, algo incomum para uma instituição que deveria operar com discrição. A falta de Fux não paralisa o tribunal, mas convida à reflexão. A saúde que mais preocupa hoje não é a de um ministro, mas a institucional. Um Supremo que acumula poder sem contrapesos, que reage mal a críticas e que se blinda do escrutínio público, corre o risco de perder legitimidade. Democracias sólidas exigem tribunais fortes, mas também humildes, limitados e respeitadores da Constituição. O Brasil precisa menos de protagonismo judicial e mais de equilíbrio. Sem isso, nem cerimônias solenes, nem discursos institucionais serão suficientes para restaurar a confiança perdida. Em nota oficial, o hospital responsável pelo atendimento confirmou que o ministro Luiz Fux foi diagnosticado com pneumonia dupla causada pelo vírus influenza, informando que o quadro clínico é considerado estável, mas exige repouso absoluto, acompanhamento médico contínuo e afastamento temporário de atividades presenciais. Segundo a equipe médica, a decisão de não comparecer à abertura do ano do STF foi tomada por orientação expressa dos profissionais de saúde, justamente para evitar agravamento do quadro respiratório. Fux permanece em tratamento domiciliar, medicado e monitorado, sem previsão imediata de retorno às atividades presenciais, embora possa acompanhar parte dos trabalhos de forma remota. A confirmação hospitalar reforça que a ausência não é protocolar nem política, mas expõe, de forma simbólica, um Supremo que inicia o ano sob tensão institucional, enquanto um de seus principais nomes se afasta por motivos de saúde. Um detalhe humano que contrasta com o peso das decisões que continuam sendo tomadas dentro da Corte. O panorama que se forma é claro para quem prefere fatos a narrativas. Lula começa o ano eleitoral liderando, mas sem fôlego político. O Senado acumula pedidos de impeachment que não andam. O Judiciário abandona a discrição e assume protagonismo. Escândalos antigos retornam com novos contornos e o dinheiro público circula por caminhos paralelos ao orçamento. Nada disso ocorre por acaso. Trata-se de um sistema tensionado, sustentado mais por acordos de cúpula do que por confiança popular, onde a estabilidade é vendida como virtude, mas a previsibilidade desapareceu. No fim, o Brasil vive uma normalidade artificial, mantida por discursos oficiais e solenidades institucionais, enquanto a realidade cobra coerência, limites e responsabilidade. Quando o poder se blinda, o eleitor observa. Quando a política se judicializa, a democracia enfraquece. E quando o governo comemora vantagem mínima como se fosse vitória histórica, fica evidente que o problema não está na oposição. Está em um modelo esgotado, que já não convence, não empolga e começa a ser desafiado de dentro para fora.